minha irmã vai se casar com meu ex e eu fui convidada. Olá, pessoal, como vocês estão? Eu sou a Julienne e hoje vou compartilhar com vocês uma história ao mesmo tempo muito pessoal e muito pesada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Preparados? Então vamos lá. Quando minha mãe me ligou, a voz dela estava tremendo. Preciso te contar uma coisa, ela disse. A Leia e o Rafael vão se casar. Continuei segurando o telefone, mas queria largar. Porque Rafael era meu ex-namorado e Leia era minha irmã. E os dois tinham escondido isso de mim por exatos 9 meses. Meu nome é Camille. Tenho 30 anos e essa é a história de como, ao mesmo tempo, me senti mais próxima e mais distante das duas pessoas que mais amava na minha vida. Uma separação, um segredo e um convite de casamento. Se você está se perguntando se tudo isso pode estar tão entrelaçado, a resposta infelizmente é sim. Primeiro deixa eu falar sobre o Rafael. Conheci Rafael quando tinha 24 anos, numa festa de aniversário de um amigo em comum, num pequeno bar num bairro antigo de Toulouse. Naquela noite conversamos muito. Livros, música, planos para o futuro. Quando saímos do bar de madrugada, ele pediu meu número. Eu dei. Ficamos juntos por 3 anos. Foram 3 anos bonitos. Discutíamos, mas nos amávamos. Fazíamos planos. Em algum momento até conversamos sobre morar juntos. Rafael era calmo, atencioso e paciente. Eu era às vezes muito acelerada, às vezes muito presa nos meus pensamentos. Os dois sabíamos que essa diferença ia dificultando as coisas com o tempo. Mas mesmo assim, não queríamos largar. Até o dia em que fui obrigada a me mudar para Lyon por causa do trabalho. Quando a proposta de Lyon chegou, fiquei confusa. Do ponto de vista profissional, era impossível recusar. Mas Rafael estava em Toulouse. O trabalho dele era lá, a família dele era lá, a vida dele era lá. Conversamos sobre tentar um relacionamento à distância. Durou 2 meses. Então, numa noite, Rafael me ligou. Camille, não dá para continuar assim, ele disse. Chorei, ele também chorou, acho dava para perceber pela voz. Mas os dois sabíamos que ele estava certo, nos despedimos. Doeu, mas foi saudável. Pelo menos foi o que senti. Depois da separação, ficamos um tempo sem nos contatar. Depois, de vez em quando, mandávamos mensagens de como você está. Uma distância amigável tinha se formado entre nós. Nem perto nem longe. Apenas um silêncio respeitoso que ficou no passado. Agora preciso falar sobre a Leia. Leia é 2 anos e meio mais nova do que eu. Quando éramos crianças, brigávamos muito. Quem é mais velha, quem fica com qual quarto, quem é a favorita da mamãe. Mas conforme fomos crescendo, a distância entre nós foi diminuindo. A partir dos anos da universidade, ficamos realmente próximas. Contávamos nossos segredos uma para a outra. Amores, decepções, medos. Leia não era só minha irmã. Era também minha amiga. Mesmo depois de me mudar para Lyon, continuamos nos falando regularmente. Fazíamos videochamada pelo menos uma vez por semana. Quando terminei com Rafael, foi ela quem mais me consolou. Você merece alguém melhor, ela tinha dito. Queria ter podido abraçá-la naquele momento. Por isso, quando descobri tudo, lembrei daquela frase. Você merece alguém melhor. E meu estômago revirou. Cerca de 8 meses antes da ligação da minha mãe, eu tinha começado a notar que algo estava estranho. Nossas conversas com Leia tinham mudado um pouco em relação ao que eram antes. Ainda nos falávamos regularmente, mas havia algo faltando em algum lugar. Ela dava respostas vagas para algumas das minhas perguntas. Quando eu perguntava, o que você anda fazendo ultimamente? Ela dizia, tô ocupada, e mudava de assunto. Quando eu perguntava se ela tinha ido a Toulouse, porque nossa família morava lá, ela cortava com um às vezes e trocava de assunto. Naquela época, eu estava tentando me adaptar à minha nova vida em Lyon. Um novo emprego, uma nova cidade, novas pessoas. Percebi a mudança na Leia, mas não insisti. Talvez ela também esteja passando por um período agitado, pensei comigo mesma. Agora, olhando para trás, vejo muito claramente o que aquela vagueza significava. O dia em que minha mãe ligou foi uma sexta-feira à noite. Eu tinha acabado de sair do trabalho e estava caminhando até a estação de metrô. O telefone tocou. A voz da minha mãe estava diferente do habitual. Camille, preciso te contar uma coisa. Se puder se sentar, se sente. Parei.
Parei na beira da calçada com as pessoas passando ao meu lado. A Leia e o Rafael vão se casar. Por um tempo não disse nada. Quando? Disse por fim. A voz estava firme. Me surpreendi comigo mesma. Eles estão juntos há 8 meses. Ficaram noivos no mês passado. O casamento é neste verão. 8 meses. Era exatamente o período em que as conversas da Leia tinham ficado vagas. Tá bom, disse. Obrigada por me contar. E desliguei. Naquela noite não consegui dormir. Senti raiva? Sim. Mas por baixo da raiva havia coisas muito mais complexas. Ainda amava o Rafael? Não. Pelo menos não romanticamente. Tinha passado mais de 2 anos e eu tinha seguido em frente. Aquela dor tinha fechado há muito tempo. Mas a Leia tinha acho que escondido de mim. Por 8 meses nos falávamos toda semana e ela não tinha dito uma única palavra. Eu tinha contado pra ela sobre a dor da separação, tinha falado sobre Rafael, e ela tinha dito: vai passar, você vai encontrar alguém melhor. E durante todo esse tempo ela tinha ficado ao meu lado, me consolado, mas guardado seu próprio segredo. Isso era uma traição? Foi com essa pergunta que passei a noite. Na manhã seguinte liguei pra Leia, ela atendeu. A voz estava tensa, mas decidida. Camille, ela começou. 8 meses, eu disse. Não disse mais nada. Houve um longo silêncio. Eu queria te contar, ela disse. Quis te contar tantas vezes, mas não sabia como. Ia te machucar e... E esconder não machucou? Eu disse. Silêncio de novo. Quando vocês decidiram ficar juntos? Eu disse. A gente se encontrou num evento em Toulouse. Ela disse. Por acaso. Eu também fiquei chocada. Mas depois nos encontramos de novo e... Quando? 4 meses depois de vocês terminarem. 4 meses. Quando terminamos, Leia estava me consolando. 4 meses depois tinha começado a se encontrar com Rafael. Depois dessa conversa, fiquei alguns dias sem dar retorno para Leia. Minha mãe ligou. Não quero ficar no meio das minhas filhas, ela disse. Mas o casamento está chegando. Você precisa tomar uma decisão. Eu iria ao casamento? Me fiz essa pergunta várias vezes. Cada vez encontrava uma resposta diferente. Se não fosse, o que aconteceria? Deixaria Leia sozinha no dia mais importante da sua vida. Poderia criar uma distância permanente com a família. E as pessoas diriam: a Camille não conseguiu ir porque ainda ama o Rafael. Não queria isso. Se fosse, o que aconteceria? Ficaria na frente do Rafael. Cruzaria o olhar com ele, talvez eles dançassem e eu ficaria olhando. Sorriria, aplaudiria. E enquanto fazia tudo isso, não sabia o que sentiria por dentro. Leia ligou de novo uma semana depois. Dessa vez, a voz estava diferente. Mais frágil, mais real. Camille, quero me desculpar com você, ela disse. Achei que estava te protegendo, mas na verdade estava com medo. Medo da sua reação, medo de te perder. E esconder pareceu mais fácil. Estava errada. Eu sei. A ouvi. Eu amo o Rafael. Ela continuou. E se isso está te machucando, me desculpa. Mas ao mesmo tempo sou sua irmã. E quero que você esteja no meu casamento. Mas essa decisão é sua. Desliguei. Chorei. Chorei por muito tempo. Não só por Leia. Não só por Rafael. Chorei pelo tempo que passou, por uma porta que fechou, por algo que nunca mais seria como antes. Fui ao casamento. Não foi fácil. Quando entrei no trem para Toulouse, meu coração estava acelerado. Quando entrei na igreja, minhas mãos tremiam. Quando vi Rafael, de terno, com o cabelo bem penteado, com aquela luz familiar nos olhos, algo apertou dentro de mim. Como uma lembrança antiga. Do tipo que não dói, mas que você sente. Quando Leia entrou, tudo mudou. Enquanto ela caminhava com seu vestido de noiva, os olhos estavam cheios de lágrimas. Quando me viu, encheram ainda mais. Eu sorri. Sorri de verdade. Porque naquele momento, Leia era minha irmã. Só minha irmã. A cerimônia terminou. Jantamos. As danças começaram. Em algum momento, Rafael veio até mim. Camille, ele disse. Obrigado por ter vindo. Sou irmã da Leia, eu disse. Não poderia ser diferente. Ele sorriu. Eu sorri. E foi só isso. Desde aquela noite, a relação entre mim e Leia foi se recompondo aos poucos. Não foi imediato. Por alguns meses ainda havia tensão. Mas com o tempo conversamos. Conversamos de verdade.
Entendi melhor por que Leia escondeu. Entender não significa achar certo. Mas entendi. E Rafael? Rafael agora ele é o marido da minha irmã. É uma frase estranha. Às vezes ainda soa estranha, mas a vida às vezes escreve frases assim. E você, o que faria? Se sua irmã fosse se casar com seu ex-namorado e te convidasse para o casamento, você iria? Me conta nos comentários. Antes de passar para a próxima história, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima!